Obrigada. Muito bem, gente. É uma alegria sempre renovada estarmos juntos nessas tardes de domingo em que a gente se debruça sobre a doutrina espírita, tentando compreender um pouquinho mais e, com isso, praticar também para nos tornarmos a cada dia um pouco melhores. O tema proposto hoje para a nossa reflexão é o orgulho e vaidade sob a visão da doutrina espírita. E eu vou abordar esse tema basicamente em 4 momentos. Eu vou falar um pouquinho sobre conceitos e alguns aspectos interessantes antes da gente começar. Isso é muito importante para que a gente saiba ou a gente reflita, todo mundo, sobre a mesma ideia. Então, cada um pode ter uma ideia de orgulho, de vaidade, a gente vai unificar isso, trazendo um conceito e alguns aspectos. Eu escolhi um texto da codificação para trabalhar esse tema, basicamente o orgulho, porque a vaidade vai aí no rastro do estudo do orgulho, como a gente vai ver. Eu escolhi um texto como texto base, mas talvez o orgulho e o egoísmo, ao lado dos princípios básicos da doutrina espírita, da questão da necessidade da nossa transformação, do conhece-te a ti mesmo, seja dos temas mais trabalhados no movimento espírita, essa questão, porque foram colocados com muita propriedade pelos espíritos superiores como os nossos arqui-inimigos, os arqui-inimigos internos que nos prejudicam na nossa ascensão espiritual. Então, tem muito material, muito. Se a gente for pegar qualquer livro com fontes bibliográficas e pegar pelo tema, a gente vai ver que é assim, inesgotável. A gente pode dedicar uma vida, ou ao menos muito tempo, uma década, talvez, só estudando as fontes que trabalham sobre esses dois conceitos. Então, eu escolhi, já vou dizer para você qual é o texto básico que eu escolhi. Depois, num outro momento, a gente vai ver como esse orgulho se manifesta em nós e, finalmente, como é que a gente pode fazer para tentar superar isso da melhor forma no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tem alguém com o áudio aberto, gente, tá vazando aí. Vamos ver se o nosso microfonezinho está aí fechado. Então, vamos lá ao conceito. O que vem a ser, então, orgulho e vaidade? Orgulho é um sentimento que todos nós temos de grande satisfação com o valor da gente, de alguma coisa ou de alguém. Então, é assim que nós nos orgulhamos das nossas habilidades, sejam elas cognitivas, sejam afetivas, que a gente se orgulha dos nossos afetos, nossos parentes, nossa família, a gente se orgulha até do país ao qual a gente pertence, da doutrina espírita que a gente faz parte. Então, é um sentimento de satisfação pelo valor de alguma coisa, ligado a nós. E a vaidade? O que é a vaidade? A vaidade já seria uma valorização que atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, e que é fundamentada essa valorização no desejo de que essas qualidades sejam reconhecidas pelas outras pessoas. Então, reparem que aqui há uma diferencinha. O orgulho está mais relacionado a essa opinião que eu tenho de mim mesma. Já a vaidade tem a ver com o que queremos que os outros pensem de nós. O indivíduo, a pessoa que é muito vaidosa, ela normalmente se arruma ou ela se mostra em suas qualidades para impressionar alguém ou para que os outros façam uma ideia correspondente àquelas habilidades ou àquela aparência. O orgulho e a vaidade em si, isso é muito importante, muitas vezes as pessoas esquecem de falar isso nos estudos. Tanto o orgulho quanto a vaidade têm um aspecto positivo, e isso é muito importante a gente entender. O orgulho por si, ele não é ruim, tanto que a gente vai ver no texto que eu escolhi de Kardec, que ele vai resgatar isso, falando um pouquinho para a gente da origem desse sentimento. Então, quando que o orgulho e a vaidade são bons, eles são ruins, eles nos ajudam, eles nos atrapalham. O orgulho, ele é bom quando ele é um orgulho virtuoso. E o que vem a ser orgulho virtuoso? Quando a gente reconhece as próprias qualidades, as qualidades dos nossos afetos, da nossa família, as qualidades de tudo o que a gente encontra um determinado valor. Então, é um sentimento bom, um sentimento que ele deve ser cultivado nesse aspecto positivo.
Quando que o orgulho ele deixa de ser virtuoso? Quando ele é um orgulho egocêntrico. O que, que seria um orgulho egocêntrico? Seria um orgulho em que eu me coloco, através desse sentimento, acima das outras pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui da questão da religião. Eu tenho orgulho de ser espírita, eu tenho orgulho da doutrina espírita, e digo isso para todo mundo. Eu agradeço a Deus todos os dias, quando eu acordo e quando eu durmo, a bênção do conhecimento espírita na minha vida. Então, esse orgulho é um orgulho virtuoso, é um orgulho que, inclusive, ajuda na divulgação da causa, a gente se orgulhar da religião. Quando é que seria, nesse caso, um orgulho egocêntrico? Quando eu viro para as pessoas e falo assim: não, o Espiritismo é a melhor religião que existe, é a única capaz de transformar verdadeiramente o homem. Todas as outras são subalternas. Todos os outros crentes estão abaixo de nós, que somos espíritas. Então, reparem que aqui a gente faz no orgulho egocêntrico uma hierarquização. E nessa hierarquização, a gente se coloca no topo e todos os outros abaixo de nós, em função de qualquer característica. É isso que nos perde. É essa questão de nós acharmos que a gente é mais, tem mais, a nossa religião é melhor, tudo da gente é melhor do que das outras pessoas. Então, aí, de fato, a gente vê o aspecto bem nocivo e é o orgulho que causa as guerras, é o orgulho que causa os desentendimentos, mesmo na família, aqueles menores desentendimentos, é o orgulho que vai causar toda sorte de desentendimentos e conflitos em todos os âmbitos, em todos os contextos sociais. E a vaidade? A vaidade, ela tem também um aspecto positivo e um aspecto negativo. Apesar das pessoas gostarem muito de lembrar o Eclesiastes, que o capítulo 1 do Eclesiastes tem aquela famosa frase: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas a vaidade também tem um aspecto positivo, que é fazer com que a gente se preocupe com a própria aparência e como que a gente vai aparecer para as pessoas. Ninguém anda por aí desgrenhado, com o cabelo todo amarfanhado, com a roupa desarrumada, sujos. A gente cuida da própria aparência. Assim como a gente cuida da própria aparência, a gente também gosta de falar para as pessoas as nossas qualidades. Isso não é ruim. Quando que a vaidade passa a ser ruim? Quando a gente extrapola, quando o termo que é utilizado é a exacerbação, quando a gente deixa de ter esse comportamento de nos arrumarmos, de nos apresentarmos bem em sociedade, e a gente passa a gastar todo o nosso tempo, todo o nosso recurso, todo o nosso dinheiro nesse sentido, na parte externa, principalmente. As mulheres são muito conhecidas, eu acho isso uma injustiça, mas porque os homens também são vaidosos, mas as mulheres, elas são muito conhecidas por essa característica, como sendo vaidosas, gostarem de se arrumar. É muito famoso também essa questão de que são as mulheres que fazem os homens se atrasarem nos compromissos, porque ficam muito tempo se arrumando, porque são muito vaidosos. Bem, aqui é uma generalização, depende de que mulher nós estamos falando e depende de qual homem nós estamos falando. Há homens muito vaidosos e mulheres nem tanto, e vice-versa. O fato é que, tanto em relação ao orgulho quanto em relação à vaidade, em tudo a gente tem que ter um equilíbrio, porque o que nos prejudica, como a gente viu, é essa exacerbação, esse excesso em relação a esses dois sentimentos. Vamos pensar um pouquinho agora no contexto histórico. Kardec perguntou, muito preocupado com a questão da nossa evolução espiritual, querendo deixar ali uma diretriz da espiritualidade superior, o que nos atrapalha nesse processo? E aí os espíritos disseram: o orgulho é o que nos atrapalha, o orgulho seria o grande inimigo, é contra ele que a gente tem que reunir esforços para lutar. Não só dentro de nós mesmos, mas também em todos os aspectos da sociedade que acabam por estimular esse orgulho egocêntrico. E Kardec pergunta isso porque Kardec era filósofo. Kardec estudou com Pestalozzi, além da questão da pedagogia, ele tinha um conhecimento muito grande de filosofia. E as filosofias mais antigas, inclusive as filosofias orientais, elas também destacam esse aspecto, que algumas filosofias, inclusive, chamam de heresia da separatividade.
que vem a ser isso? Eu me considero diferente do meu irmão, eu me considero diferente daquele que caminha comigo, melhor, nesse caso, superior. E isso é uma heresia, porque, na verdade, somos todos irmãos, fomos todos criados por Deus com as mesmas habilidades, simples e ignorantes, no caso da visão espírita. Então, Kardec também traz isso, provavelmente, esse questionamento, e ele faz não só a pergunta, mas ele escreveu textos, notas, falando da questão do orgulho, e com esse conhecimento da filosofia. E também reparem, na época de Kardec, havia a aristocracia, que estava perdendo o poder, e a burguesia nascente com a Revolução Industrial do século anterior. E aí a gente vê dois orgulhos egocêntricos exacerbados. Na aristocracia, qual era? Era o orgulho do nascimento. Eu sou aristocrata, eu sou da nobreza, eu sou um lorde, eu sou uma lady disso, lady daquilo, um príncipe, etc. E na burguesia, o orgulho relacionado ao ter, relacionado à questão financeira, ao dinheiro. Kardec depois vai escrever um texto sobre isso, nas aristocracias, é um texto belíssimo, muito profundo. Quem não teve a oportunidade de ler, por favor, dever de casa dessa semana, ler as aristocracias em obras póstumas, em que ele resgata isso, a aristocracia como sendo uma delas, relacionada à questão do nascimento, e a burguesia relacionada à questão do dinheiro, que é ainda o que permanece na nossa sociedade até hoje. O orgulho está muito relacionado à questão do ter e a questão financeira. Então, Kardec reuniu esforços para nos esclarecer do erro em que a gente incorre quando a gente acaba permitindo em nós o crescimento enviesado dessas duas características. Nesse momento aqui, eu vou deixar de falar da vaidade, porque a vaidade é muito fácil de entender, a gente viu que é necessário um equilíbrio, e eu lembrei até agora da minha sogra e das irmãs dela do interior de Minas. Eu sempre fui meio assim, bicho grilo, nunca gostei de maquiagem, de me arrumar muito, como elas gostavam de se arrumar, porque era um pessoal de outra geração, enfim. Aí elas falavam assim para mim, minha filha, como é que é? Quem não se enfeita, a si se enjeita. Eu achava tão curiosa, porque eu guardei essa frase que elas diziam para mim mesmo, me criticando, porque na época eu não tinha orelha furada, não pintava a unha, enfim, uma série de coisas. Então, não é ruim ser vaidoso, não é ruim ser orgulhoso. Onde que está o erro? Onde é que está o perigo? É na exacerbação. Ok. Eu vou entrar agora no texto que eu escolhi de Kardec para a gente trabalhar o orgulho. É um texto que também está em obras póstumas, apesar, como eu já disse, dele ter trabalhado isso em várias questões. Esse texto que tá em obras póstumas, eu considero do Kardec maduro. São aqueles textos que foram achados quando Kardec desencarnou e que foram publicados pós-morte, daí obras póstumas, claro. Mas é um texto que ele já escreveu, tendo escrito todo o resto na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma parte lá que trabalha a questão do orgulho. No Livro dos Espíritos há várias questões, eu destaco aqui duas que eu considero principais, que é a 785 e a 1019, em que ele também escreve notas extensas nessas duas questões sobre o assunto. Mas vai ser em obras póstumas que ele vai sistematizar num texto único dele todo esse conhecimento. Então, vale muito a pena depois vocês lerem também esse texto na íntegra. Aproveitem que vocês vão ler as aristocracias, ou reler, e leiam também esse texto em que ele fala da questão do orgulho e do egoísmo. E o que ele diz lá? Vejam que interessante o raciocínio de Kardec. Quando eu era adolescente, de mocidade, havia uma dúvida que as pessoas mais antigas no movimento sempre falavam assim: o que é que vem primeiro? É o orgulho ou o egoísmo? É o egoísmo que gera o orgulho ou é o orgulho que gera o egoísmo? Kardec, nesse texto, coloca a opinião dele. Ele diz que o egoísmo se origina do orgulho. Por que o egoísmo se origina do orgulho? Porque o fato de eu me colocar como centro de tudo e acima das outras pessoas
faz com que eu queira tudo de bom para mim, para minha família, para os meus afetos, faz com que eu ache que tudo que é meu e me pertence é melhor do que o de todo mundo, e isso gera a concentração de tudo nas mãos da pessoa quando a pessoa é orgulhosa. Então, por achar-se acima e superior, a pessoa quer tudo para si, que é a questão do egoísmo. Ela é gananciosa, ela é avarenta, geralmente. Ela quer conquistar e ela não quer ter nenhum tipo de perda. Daí a ganância e daí a avareza, geralmente, que andam juntas. Então, reparem que Kardec vai colocar aqui o egoísmo como sendo um filho do orgulho, assim como todos os outros defeitos que a gente tem, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que eles têm também a sua raiz nesse orgulho egocêntrico de nós nos acharmos superiores às demais pessoas. E ele diz lá o seguinte, que esse orgulho e esse egoísmo tendem a fazer com que a gente adquira satisfação das nossas vontades a qualquer custo, sacrificando sem escrúpulos os interesses alheios, nas questões grandes e pequenas, tanto de ordem material quanto de ordem moral. Então, é um texto que Kardec vai concentrar e resumir nesse texto todos os aspectos principais. Então, reparem que o orgulhoso, aquele que tem orgulho e, portanto, o egoísmo, ele vai acabar se complicando moralmente, por quê? Porque se Jesus colocou o amor ao próximo, fazer a outrem aquilo que a gente gostaria que outrem nos fizesse, o orgulho e o egoísmo vão perder isso totalmente. A gente passa a querer tudo para nós. A gente passa a querer que só as pessoas façam coisas por nós e não ter essa reciprocidade. É nesse texto também que Kardec vai explicar, que vocês poderiam estar se perguntando, mas de onde que vem o orgulho, afinal? De onde que vem esse sentimento? O orgulho e, portanto, o egoísmo. E aí Kardec fala uma coisa interessante, que a origem é o instinto de conservação. Olhem que ideia interessante aqui que ele apresenta. Por que instinto de conservação? Porque quando nós estávamos, principalmente no início da nossa evolução espiritual, a sobrevivência se impunha. Nós tínhamos que cuidar da própria vida, da vida das pessoas do nosso grupo familiar. E, nesse sentido, nós acabávamos centralizando os recursos nesse objetivo, que era garantir a própria vida. À medida que a civilização foi se estruturando melhor, que as coisas ficaram mais fáceis em termos de trabalho, de divisão de recursos, de organização social, muitas pessoas não perderam isso, essa exacerbação do instinto de conservação, e continuaram agindo como se sua vida dependesse de ter uma grande quantidade de coisas, como se sua vida dependesse de ter um grande destaque dentro do grupo. E aí surgiu, segundo ele, dessa exacerbação, o apego à matéria. A gente começou a ficar pegado demais àquilo que tem. E ele coloca, então, uma ideia que eu considerei genial, igualmente, que essa exacerbação, a causa dela também vai estar numa ideia falsa que as pessoas fazem, que a gente faz ou pode fazer, da nossa natureza. Olha que bacana isso, gente, da nossa natureza, do nosso passado e do nosso futuro. Vejam que ideia interessante aqui. Da nossa natureza, por quê? Se eu acho que eu só tenho essa vida e que eu sou só matéria, está explicado eu ser orgulhoso, eu ser egoísta. Então, eu vou me aproveitar ao máximo nessa vida, que é a única que eu tenho. Eu sou matéria, eu sou corpo, eu só tenho essa chance. Então, eu vou usufruir de tudo que eu puder mesmo, eu vou pisar em cima de todo mundo que eu puder para conseguir o que eu quero, porque eu só tenho essa vida. Então, desconsiderar que nós somos espíritos, desconsiderar a nossa natureza espiritual, faz também com que haja uma exacerbação desse instinto de conservação e do nosso orgulho, e, portanto, do nosso egoísmo. A ideia do passado, nós não sabermos que nós temos um passado espiritual, e aí vem a questão da reencarnação, também contribui para essa exacerbação. Por quê? Porque, ora, se eu sei que eu tive muitas vidas e eu terei outras tantas, e aí já entra a questão do futuro também,
Vamos pegar a aristocracia. Hoje eu sou a rainha da Inglaterra. No passado eu posso ter sido uma escrava, eu posso ter sido uma empregada no palácio. Na próxima encarnação, eu posso ser uma humilde e uma obscura empregada de qualquer empresa. Então, a ideia de que a gente teve muitas vidas e que a gente terá outras vidas também contribui para nos dar uma dimensão mais relativa, contribui para que a gente não se ache tendo em vista que a gente deve ter ocupado nessa alternância que a reencarnação promove, a gente deve ter ocupado muitos postos apagados, ou postos em que a gente não era o que a gente é hoje, por exemplo, não tinha as características que a gente tem hoje, das quais a gente tem muitas vezes esse orgulho egocêntrico. E a mesma coisa na próxima vida. Então, vejam o caso de uma pessoa racista, um indivíduo branco que tenha um estereótipo em relação à etnia negra e que seja preconceituoso e faça práticas discriminatórias. Se esse indivíduo souber que ele é um espírito, olha a natureza, se ele souber que ele no passado pode ter sido negro e no futuro ele possivelmente virá a sê-lo, outra vez, para aprender que a cor da pele não faz diferença nenhuma na questão espiritual, o indivíduo pode, então, ter uma outra dimensão desse problema, percebendo que essa suposta superioridade, que seria uma superioridade baseada em aspectos puramente externos, elas não têm base nenhuma. Então, esse texto de Kardec, em Obras Póstumas, ele resume os principais argumentos contidos nas outras questões do Livro dos Espíritos e no texto do Evangelho, que dão base para que a gente consiga entender melhor essa dinâmica do orgulho e do egoísmo em nós e que a gente não só trabalhe essas ideias em nós mesmos, como também divulgue essas ideias para as pessoas que, por acaso, a gente conhecer, educando-as, não só educando os nossos filhos, mas também educando as pessoas de uma maneira geral. E aí, é interessante a gente parar um pouquinho para pensar como é que esse orgulho e esse egoísmo exacerbados se manifestam em nós no dia a dia. Então, aqui eu vou incluir o orgulho, o egoísmo e a vaidade, que também é o nosso subtema. E eu dividi em 4 aspectos. Como ele se manifesta em relação a nós mesmos, essa exacerbação, como se manifesta em relação ao outro nas nossas interações sociais, como é que eles impactam, na sociedade de uma maneira geral e também agora no meio ambiente, que vem sendo, de uns 30 anos para cá, bastante discutido, esse orgulho humano e o impacto disso no meio ambiente. Então, vamos parar para pensar. Em relação a nós mesmos, o que esse orgulho e egoísmo exacerbados nos atrapalham na evolução espiritual? Eu destaquei algumas coisas, dentre tantas que eu poderia ter colocado aqui, daí a extensa bibliografia que a gente tem, mas eu destaquei alguns que eu achei mais importantes, talvez até olhando para o próprio umbigo. Primeiro, nós ignoramos, quando temos esse orgulho exacerbado, nós ignoramos os próprios defeitos. Há aí o que a gente chama de inflação do ego. A gente imagina que nós somos, de fato, superiores em determinadas áreas ou, de uma maneira geral, às outras pessoas. E a gente não vê, simplesmente não olha os próprios defeitos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando no nosso dia a dia, vou pegar uma coisa bem específica, uma pessoa passa pela gente e não nos cumprimenta, a gente pensa assim, antipática, me viu e não me cumprimentou. A gente atribui àquela falta de gentileza da pessoa uma característica dela. Mas quando é a gente que passa por uma pessoa e não cumprimenta, e depois a pessoa nos cobra, o que a gente faz? A gente atribui a gente? Não, a gente atribui a um contexto, a uma circunstância. A gente fala assim, não, eu não te cumprimentei porque eu estava com a cabeça cheia de problema e por isso você me desculpa, porque realmente eu não te vi. Mas percebam, como é que a gente chega à conclusão que o outro é mal educado? Por que a gente não pensa em relação ao outro a mesma coisa que a gente pensa em relação a gente? Que a pessoa não nos cumprimentou porque está cheia de problemas, coitada, deve estar passando por alguma dificuldade, que não nos viu. O fato de nós ignorarmos os defeitos que a gente tem, a gente acaba
supervalorizando as nossas qualidades e não admitindo que a gente possa ter também determinados defeitos, projetando isso nas outras pessoas no nosso dia a dia. Em relação a nós mesmos, também o orgulho faz com que a gente queira parecer alguma coisa. Então, os nossos bens, os nossos títulos, a gente exacerba tudo aquilo que a gente tem em termos de status social, em termos de status que seja acadêmico, fazendo com que a gente imagine que a gente tem essa posição e que essa posição será a mesma posição depois que a gente desencarnar. Daí Kardec ter colocado a questão do futuro e a questão da natureza. Nós somos espíritas, a gente um dia vai morrer. E aí a gente lembra daquela frase de Jesus que ecoa na eternidade. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem será? E o que a gente tem não é só bem material. Estou falando também dessa questão acadêmica, dos nossos títulos, do nosso estudo, não propriamente do estudo, porque o conhecimento é algo que fica, mas a titulação, que muitas pessoas gostam de se orgulhar e de se achar superior a outras pessoas por causa disso. O interesse pessoal, que é uma coisa trabalhada, é um aspecto trabalhado por Kardec na quarta parte do Livro dos Espíritos, dizendo que a grande marca da inferioridade moral é o interesse pessoal, e o interesse pessoal vem do orgulho e do egoísmo. Então, eu olho primeiro para mim, para os meus interesses, e tudo o resto fica em segundo lugar. E, finalmente, a inveja, que é uma das coisas que ninguém admite para si mesmo. Todos nós somos invejosos, alguns em maior, outros em menor grau, mas a inveja é algo que nos pertence a todos nós. Isso em relação a nós mesmos foi o que eu destaquei. E aí, reparem, é como se a gente ficasse numa ilusão. A gente se fecha muitas vezes nessa ilusão, e quando é que a gente vai acordar, minha gente? Quando é que a gente acorda? Quando a gente desencarna. E vê que tudo aquilo que a gente imaginava, que a gente parecia, tudo aquilo que a gente tinha, todos os defeitos que a gente ignorava, o interesse pessoal que a gente manteve, passando por cima das outras pessoas, sem escrúpulos, como nos lembra Kardec, toda a nossa inveja, tudo, na verdade, era uma ilusão que nós alimentávamos em relação a nós mesmos. E isso já acontece na hora do desencarne, quando roda aquele filminho que a gente assiste toda a nossa vida de frente para trás, tudo aquilo que a gente vivenciou. Bem, como que o orgulho, o egoísmo e a vaidade se manifestam na nossa relação com o outro? Primeiro, no mais famoso de todos, que é a questão da superioridade. Você sabe com quem que você está falando? Quer dizer, essa frase mostra exatamente a ilusão do indivíduo que se acha superior aos demais e que aí qualquer conflito, em qualquer questão, a pessoa já saca ou uma carteirada de algum título, ou mesmo alguma questão financeira que se acha acima das outras pessoas por causa disso. Então, na nossa relação com o outro, o orgulho vai aparecer nós nos achando superiores às outras pessoas, principalmente em relação à questão social. As pessoas confundem condição social, financeira, social, com elevação moral. Eu não sei como, mas há pessoas que ainda confundem isso. Então, porque tem uma determinada posição, são de classe média alta, se acham superiores espiritualmente àquelas pessoas que são de condição, que estão numa condição mais simples, numa vida ou numa classe social popular, numa vida mais simples. Na nossa relação com o outro também, o orgulho faz com que a gente sempre ache que é o dono da razão. Nós é que temos a razão e nós temos que ter a última palavra. Imaginem as brigas, os desentendimentos que vocês já tiveram, ou de casal, ou com filhos, ou no ambiente de trabalho. A maioria dessas brigas, desses desentendimentos, é porque ninguém quer abrir mão do seu ponto de vista. Ninguém quer tentar entender o ponto de vista do outro, porque a gente sempre acha que o nosso é que é o verdadeiro. A verdade está comigo. E aí foi o que eu falei da questão da religião, é o que as religiões fazem. Não, a minha é a única que salva, todas as outras as pessoas vão para o inferno. E aí, partindo desse princípio, estamos todos no inferno, porque toda religião, menos a doutrina espírita, geralmente fala isso. A questão da competição, que é também alimentada pela nossa sociedade, inveja de quem está acima, desprezo por quem está abaixo,
e competição daqueles que estão ao nosso lado. Isso também é uma manifestação do orgulho. O orgulho também vai interferir nas nossas ações de bem, de caridade que a gente pretenda fazer em relação ao próximo. E Jesus ilustrou isso com aquela frase: não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Por que Jesus disse isso? Porque o orgulho pode estar ali presente e a gente faz aquele ato de auxílio, de caridade, de bondade, não pelo ato em si, mas porque a gente quer ser reconhecido, quer ser admirado, a gente quer conseguir alguma coisa, ou seja, isso não é virtude. E, finalmente, eu destaquei a fofoca. O que é a fofoca? A fofoca é quando a gente fala mal de uma terceira pessoa ausente. E por que a gente fala mal de um terceiro ausente? Porque a gente se acha melhor do que aquela pessoa. E aí a gente traz aquela pessoa ali para aquele contexto e fica falando mal dela. Inclusive, até a gente que fala assim, nunca falte ao encontro, porque as pessoas sempre falam daqueles que não estão ali no encontro, vão falar sempre daquele que faltou. Então, pelo sim, pelo não, sempre que organizar algum encontro de colégio, de faculdade, qualquer coisa, compareçam, porque senão o assunto vai ser aquele que não conseguiu comparecer. Como que o orgulho se manifesta na sociedade de uma maneira mais ampla? Também muito óbvio. Nas desigualdades sociais, a desigualdade social é um exemplo assim clássico desse orgulho egocêntrico e desse egoísmo exacerbado. Não dá para entender, eu acredito que no futuro isso vai ser estudado como uma excentricidade social da nossa época, como que uns têm 50 imóveis e outros não têm nenhum, mesmo tendo trabalhado a vida inteira. Como que umas pessoas têm acesso a tudo na sociedade e outros não tenham nada. Então, essas desigualdades sociais, elas também são fruto dessa exacerbação. Então, eu me acho melhor que todo mundo e, por isso, eu quero cada vez mais, acumulando, fazendo essa confusão de que o ter é o que vai me diferenciar em termos de valor. Em termos sociais, é o que gera as guerras, seja por desentendimentos, ou questões religiosas, questões de invasão de terras, de achar que determinado território pertence, ou querendo ampliar o próprio território. O orgulho e o egoísmo sempre tiveram também aí por debaixo dos panos desses conflitos todos de guerra. A questão da exploração do semelhante no trabalho, o trabalho escravo, que ainda existe até hoje, a questão de não se pagar de forma adequada um salário decente aos trabalhadores, também é outro exemplo. E a questão da propaganda, que eu destaquei. Vocês já pararam para pensar que a propaganda ela só é eficiente porque ela mexe com o nosso orgulho? Pararam para pensar nisso? O que a propaganda faz? A propaganda ela nos faz ter vergonha. Ela nos faz sentir inferiores. A gente vê a propaganda de uma coisa na televisão, no outdoor, e a propaganda diz o quê? Olha, você só vai ser bom, bonito e feliz se você tiver tal coisa, tal celular, andar de tal carro. E aquilo bombardeia a gente de uma maneira que a gente passa a ter vergonha daquilo que a gente tem. E aí a gente faz qualquer sacrifício, aqueles que não têm aí uma facilidade financeira, quando tem esse orgulho exacerbado e se deixam cair nas malhas dessa sedução do marketing, a pessoa se esfola, parcela em 30, 50 vezes, mas não deixa de ter aquilo que a propaganda está dizendo, porque eu não quero ser inferior a ninguém, eu não quero me envergonhar de não ter um celular de última geração, eu quero ter o último iPhone. Reparem que eu não estou aqui criticando quem tem o último iPhone, porque sempre isso surge quando a gente levanta essa questão. Isso não é o problema, a pessoa gostar de tecnologia e querer ter um celular. É uma questão da gente parar para pensar qual o motivo pelo qual a gente está adquirindo aquilo. É uma reflexão que só cada um pode fazer. Eu estou falando de uma das possibilidades, e, aliás, quem fala isso não sou nem eu. Existe uma jornalista que é uma das fundadoras de um movimento chamado Simplicidade Voluntária, Vicky Robin, não sei se vocês já ouviram falar dela, em que ela fala isso da questão da propaganda, que a propaganda ela vai estimular essa vergonha, esse sentimento de inferioridade. Mas se o indivíduo está adquirindo aquele bem porque ele gosta, porque ele se sente bem dirigindo um carro de mais potente do que o outro, enfim, mais confortável, cada um sabe de si. O que nós temos que fazer? Nós temos que avaliar qual é o nosso caso.
A gente está comprando esse determinado bem, a gente está se endividando para ter determinada coisa, para quê? É por nós ou é para ostentar? Ou é porque a gente se sente inferior se a gente não tiver isso? Os adolescentes é que são muito vulneráveis a esse tipo de argumento. E agora eu me lembrei aqui de um tempo atrás, eu vi um caso de uns adolescentes que roubaram uns jovens de classe média e foram pegos pela polícia. Foram entrevistados, era algum estudo de psicologia social. E aí eles disseram para a entrevistadora, por que que eles têm ou não têm? Eles são melhores do que a gente é? Não. Então a gente quer também o que eles têm, porque a propaganda fica dizendo para a gente que a gente merece, e a propaganda fala isso de fato. Você merece ter um tênis Nike, você merece ter um carro assim. Quem é que vai achar que não merece, gente? Não somos todos, no final das contas, orgulhosos? E aí eu achei interessante, eu nunca mais me esqueci desse argumento dos jovens, né? Eu não sou pior do que aquele jovenzinho de classe média, por que ele pode ter e eu não posso? Então, reparem que a nossa sociedade mesmo, ela cria, através de determinados mecanismos, ela estimula essa exacerbação do nosso orgulho e do egoísmo. E, finalmente, no meio ambiente, como que o orgulho e o egoísmo se manifestam hoje no meio ambiente, criando dificuldades para o planeta? No que a gente chama de ecossistema, não é nem ecossistema. O que é um ecossistema? Uma pirâmide, né? A ideia de que o meio ambiente é uma pirâmide, o homem está no topo dessa pirâmide e o homem pode destruir, esgotar, utilizar todos os recursos que estão embaixo da natureza, porque ele está no topo. Então, essa visão do homem como tendo o direito, porque ele é o rei da criação, como se diz, isso também é fruto dessa exacerbação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e está trazendo, como vocês estão acompanhando aí, todo mundo está vendo, o desequilíbrio ambiental. A gente, inclusive, não sei se tem alguém aqui da área da geologia, eu tenho lido alguma coisa sobre uma nova era geológica chamada antropoceno, que alguns cientistas já estão colocando como uma nova era geológica, marcada pela destruição humana, marcada pelo impacto da industrialização e de todos esses processos que o homem vem fazendo em termos de poluição e que vem alterando todas as características ambientais no pior sentido. Então, reparem que, de fato, quando Kardec e os espíritos colocam lá orgulho e egoísmo como sendo os grandes inimigos que a gente tem que combater, porque eles estão presentes em nós, na nossa relação com o outro, na sociedade como um todo, na nossa relação com o meio ambiente. E isso é uma coisa complicada se a gente for pensar em termos de futuro. E aí, como mudar? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que a gente se dê conta se nós estamos com um orgulho saudável, uma vaidade saudável, ou se a gente está aí exacerbando nesses dois aspectos. O que vocês vão lembrar, se eu fosse perguntar para vocês? Gente, o que mais se fala na doutrina espírita como sendo um mecanismo de transformação moral? Vocês vão me dizer o quê? Vocês vão me falar da questão em que Santo Agostinho fala do conhece-te a ti mesmo, os espíritos falam conhece-te a ti mesmo, e Santo Agostinho faz um comentário nessa questão, dizendo para toda noite, nós, antes de dormirmos, pensarmos em todas as nossas ações daquele dia, para identificarmos onde é que está ali, onde que a gente errou, onde que a gente acertou, o que a gente pode melhorar, etc. Então, isso é bastante conhecido, está lá disponível no Livro dos Espíritos. Eu selecionei aqui algumas sugestões que eu utilizo para mim e que também está na literatura. Nessa parte do autoexame, além desse aspecto que Santo Agostinho destaca, eu vou recomendar um exercício para vocês. Nós temos as polaridades em nós. O que é a polaridade? Ao mesmo tempo que a gente tem orgulho, a gente tem humildade. Ao mesmo tempo que a gente tem a coragem, a gente tem a covardia. E por aí vai. Aristóteles dizia que a virtude é o caminho do meio, é o equilíbrio. Então, não é você ser nem temerário, no caso da coragem, e nem covarde. É você ser corajoso. O corajoso seria o caminho do meio. E assim com todos os aspectos das nossas virtudes ou das nossas habilidades. A gente sempre tem os dois lados em nós. O que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar examinar essas polaridades
e ver em que medida elas estão muito presentes ou não na vida da gente para um extremo ou para o outro extremo. Porque a gente já viu que um orgulho equilibrado ele não é ruim. Ninguém vai dizer para um filho, para uma criança pequena, que ela não pode se orgulhar das conquistas dela. Se ela quer se desenvolver de uma maneira saudável, ela tem que reconhecer aquilo que ela fez de bom, e a gente incentiva a criança a fazer isso. Então, o que a gente tem que fazer? Em nós e na educação, a gente tem que ajudar ao ser em desenvolvimento e também nós mesmos, a identificar o que nós, nessas polaridades, a gente está exacerbando para um determinado lado. Então, o que eu sugiro a vocês? Façam uma listinha num caderno só de vocês, ninguém para ninguém, não tem necessidade de vocês mostrarem isso para ninguém. Façam uma listinha daquilo que vocês acham que sejam as qualidades de vocês. Eu sou simpática, eu sou generosa, eu sou prestativa, eu sou empática. Faz uma listinha daquilo que vocês acham que é a qualidade. Do outro lado, pensem no oposto dessa qualidade que vocês colocaram ali. Então, se eu coloquei lá, eu sou muito simpática, então o que eu vou colocar como outro extremo? Antipática. E aí vão fazendo isso, colocando a outra polaridade. Percebam que a gente não vai ser simpático o tempo inteiro. Em algum momento nós vamos ser antipáticos. E aí qual é o exercício? A gente imaginar em que momentos nós fomos antipáticos. Em que momento nós fomos exageradamente egoístas? Em que momento nós fomos orgulhosos, egocêntricos? Em que momento nós deixamos de ser empáticos? Porque, com certeza, somos todos espíritos em evolução. A gente vai ter alguma lembrancinha para trabalhar internamente em relação a todas as nossas qualidades. Reparem que o que eu estou destacando aqui, queridos, é essa polaridade que todos nós temos. E aí, como que a gente evolui? A gente evolui, é interessante que nesses processos de transformação, geralmente se dá muita ênfase no aspecto negativo. Mas a gente evolui fazendo o quê? A gente não vai deixar de ser orgulhoso, o orgulho vai estar com a gente sempre. Mas a gente evolui, além de equilibrando o nosso orgulho, aumentando a nossa humildade, aumentando aquilo que a gente tem de bom, aqueles nossos talentos, aquelas nossas virtudes que nós trazemos em nós pela herança que nosso Criador nos dotou de todas essas habilidades. Então, exercitar a humildade, exercitar a simpatia, exercitar a empatia, exercitar a generosidade vai fazer com que a nossa polaridade diminua. Concordam comigo? Não é questão de, eu tenho que extinguir meu orgulho. Não, muda o foco. Eu tenho que aumentar a minha humildade. Porque você sendo mais humilde, você deixará de ser orgulhoso, egocêntrico. Outra questão no âmbito pessoal que ajuda bastante, lembrar, como Kardec fala em Obras Póstumas, da nossa finitude. E aí eu estava lendo outro dia num livro de literatura, né, Era Espírita, de uma frase que geralmente se coloca em alguns cemitérios, que é assim: és o que somos, serás o que... És o que fomos, serás o que somos. Então, nós todo dia lembrarmos da nossa finitude também ajuda a colocar as coisas ali numa perspectiva mais equilibrada. Então, se eu sou alguém que eu estou perdendo a medida daquilo que eu tenho, querendo sempre mais, sempre mais, sempre mais, como diz uma amiga, dinheiro é uma conta que não tem tamanho, eu parar e pensar, gente, se eu morrer hoje, vai ficar tudo para lá. Eu não vou levar nada. E muitas vezes a pessoa despende uma energia muito grande, um tempo muito grande, preocupada em perder aquilo que tem, preocupada em ganhar mais coisas, preocupada com matéria. Mas se a gente pensar no futuro, como fala Kardec, e aí na nossa finitude, as coisas vão assumir para nós uma importância diferente. A gente começa a dar importância àquilo que realmente é importante. Então, faça esse exercício. Se eu morrer hoje à noite, como que eu vou ficar no plano espiritual? A que eu ficarei apegado? O que eu vou levar de tesouros verdadeiramente espirituais comigo? Porque todo o resto vai ficar aí. A gente fala dos títulos, a gente vai... O Céu e o Inferno tem alguns textos que Kardec colocou lá, o Príncipe, que tem um nome diferente, acho que é Urã, e também de uma outra que foi Rainha, em que eles falam da surpresa deles quando eles passaram para a verdadeira vida, e cadê os lacaios para me servir?
Eu sou rainha, rainha onde? Era rainha na Terra. No plano espiritual ninguém é rei, ninguém é rainha. O que nos coloca no plano espiritual numa situação boa ou ruim? A prática do bem. É aquilo que nós conseguimos desenvolver das nossas virtudes. Então, percebam, pensar na nossa finitude é um exercício que ajuda a gente a colocar o orgulho e o egoísmo em perspectiva. Outra questão importante para o dia a dia no âmbito pessoal, que eu acho, é o propósito. Então, não só fazer o que o Santo Agostinho falou, que, aliás, eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade, porque eu acordo muito cedo. E quando eu vou dormir 10h30, 11 horas, quando eu começo a pensar, avaliar as coisas que eu fiz durante o dia, quando eu vejo é o dia seguinte, eu durmo fazendo isso. Eu nunca consigo ficar acordada tempo suficiente. Então, eu prefiro trabalhar de uma outra forma. Eu, de manhã cedo, nas minhas orações e na minha meditação, eu estabeleço um propósito para o dia. O propósito geral é que hoje eu possa ser melhor, um pouquinho melhor, espiritualmente, moralmente. E o Benjamin Franklin era um cara interessante. Ele estudava as virtudes, ele tem até um livro sobre isso. Ele dedicava uma virtude por semana para desenvolver mais, não é esquecer as outras não, tá, gente? Ele lançava a luz numa e procurava praticar aquela semana inteira de uma forma mais intensiva. Então, seria algo parecido com o que o Benjamin Franklin faz, só que no dia a dia. Então, hoje, qual é o meu propósito hoje? Hoje eu vou exercitar a gentileza. Eu vou ser gentil com todo mundo, eu vou procurar formas de ajudar as pessoas. Então, quem trabalha em prédio, uma coisa que a gente pode fazer, que, nossa, isso dá uma felicidade imensa. Vai na loja americana, compra aquelas promoções de 10 Kit Kat, ou sei lá quantos, 6, não, acho que são 6, a R$ 10. E aí, um dia desceu para caminhar, bom dia para o porteiro, entrega um Kit Kat aqui para adoçar teu dia. Gente, a pessoa fica numa alegria, numa felicidade, parece que você deu assim um pote de ouro para a pessoa. Então, são os pequenos gestos de gentileza que a gente pode exercitando, de levar felicidade para as pessoas. Estou dando um exemplo, mas cada um encontra a sua forma. Então, estabelecer de manhã um propósito. O que eu vou fazer hoje para ser melhor? Para desenvolver a minha polaridade oposta ao egoísmo, oposta ao orgulho. E, finalmente, o que Kardec fala em toda a codificação, praticar a abnegação. O que é praticar a abnegação? É a gente se dedicar a alguém, a alguma causa. Porque quando a gente se dedica a alguém, a alguma causa, a gente desenvolve uma série de virtudes, a virtude da empatia, a virtude da paciência, a virtude da cooperação, que vão nos ajudar nesse processo de nos tornarmos melhores em termos espirituais. E no âmbito pessoal, como mudar? O que a gente pode fazer para mudar a influência, como a gente viu, por exemplo, né, dessa questão da desigualdade social, da propaganda? O que a gente pode fazer? Kardec dá a dica na questão 914, a educação. Mas a educação, a autoeducação, a educação do nosso semelhante e das outras pessoas que, por acaso, ainda não perceberam que a desigualdade social está por trás, por exemplo, da violência urbana, está por trás da dificuldade que a família tem hoje de se estruturar, principalmente a família de classe popular. Então, Kardec coloca lá na questão 914, não sou eu que estou falando isso, é Kardec, que é necessário que se reformem as instituições humanas que entretêm e excitam o orgulho e o egoísmo. E aí, que instituições são essas que entretêm e excitam o orgulho e o egoísmo? São aquelas que conferem a uns mais do que a outros, são aquelas que colocam valor nas pessoas, não em relação àquilo que elas são, mas em relação àquilo que elas têm. Vou dar um exemplo para vocês, a história do VIP, do VIP, né? O cliente VIP. Eu acho isso o maior exemplo na nossa sociedade do que é essa exacerbação do orgulho e da vaidade. Os serviços, os lugares destinarem espaços para quem é julgado superior às outras pessoas. Mais importante, né, que o VIP quer dizer a pessoas muito importantes. Então, essas pessoas muito importantes, elas têm acesso às coisas mais rapidamente do que todas as outras que não são. Eu me lembro, uns anos atrás, a minha irmã, quando desencarnou, no ano seguinte, minha irmã faleceu no desastre da Air France, para quem não sabe, só para situar aqui o contexto,
No ano seguinte, a Air France levou todo mundo para a solenidade que eles fizeram lá e tal. E eu fui com meu irmão. Meu irmão, na época, tinha uma condição financeira muito boa, eu nunca tinha viajado para o exterior, e ele pagou uma série de passeios. E um dos passeios que me marcou, mas me marcou por causa dessa coisa do VIP. Ele comprou um passeio de Baton Rouge e um VIP, que meu irmão ele gosta muito dessas coisas, né? De atendimento diferenciado e tal. E aí nós ficamos, gente, olha só que coisa maluca isso. Nós ficamos numa área do Baton Rouge para embarcar primeiro que todos os outros, que é isso que acontece com VIP. Lá dentro do Baton Rouge, nós éramos servidos primeiro do que todos os outros, as pessoas ficavam olhando. Aquilo me fez um mal, que vocês não têm noção. Eu ficava assim, gente, que horror, ainda mais que nas pessoas que não estavam lá junto com os VIPs, né, que a gente estava, eram aqueles franceses elegantemente vestidos, de repente vindo de cidades mais para o interior, não sei, elegantemente vestidos, e eu toda assim, com esse meu jeito bicho grilo, vestida de qualquer maneira. E assim, o que me incomodou nessa experiência? Que alguns fossem servidos primeiro só porque pagaram mais. Percebem? Quer dizer, são coisas na nossa sociedade que entretêm e excitam o orgulho e o egoísmo das pessoas, e que, segundo Kardec, tem que ser rapidamente aí reformado por todos nós. E para concluir, né, que eu já estou aí no meu tempo já no finalzinho, eu trago uma passagem, há muitas histórias interessantes, muitas. Eu tinha pelo menos umas 3 ou 4 que eu poderia contar aqui do Humberto de Campos, mas eu resolvi finalizar com um trechinho do livro Há 2000 Anos, capítulo 5, Messias de Nazaré, que é aquela famosa conversa do senador romano Públio Lentulus com Jesus. E o finalzinho da conversa, depois que Públio chora e que Jesus conversa com ele dizendo que ia curar, ia atender ao coração do pai, e não o coração orgulhoso do senador, há um momento em que o senador romano, Públio Lentulus, pensa assim, num minuto, lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. E aí Jesus, lendo o pensamento dele, diz: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. E eu acho essa frase, vou repetir, todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. E se a gente parar para pensar, companheiros, tudo que a gente tem está dentro disso daqui. Que poder a gente tem? Que bem a gente tem? É tudo fraco e miserável. O que nós temos, na verdade? É o bem que nós carregamos, é o amor que nós semeamos no nosso caminho. Então, que a gente possa lembrar disso e ir trabalhando esses nossos arqui-inimigos, fazendo com que não só a gente se torne a cada dia um pouquinho melhor do que ontem, mas também contribuindo para que a nossa sociedade, o nosso planeta também possa alcançar esse objetivo. E que o Messias de Nazaré nos abençoe agora e sempre. Tânia,